A gente agora vai falar sobre o caso Banco Master e vai falar mais particularmente sobre a atuação do Banco Central nesse caso. E isso retoma uma proposta que autoriza o uso de receitas próprias pelo Banco Central para reforçar o órgão. É uma proposta de emenda constitucional, a chamada PEC 65, que o texto dessa PEC prevê autonomia financeira para o Banco Central. Essa PEC está sob a relatoria do senador do PSDB pelo Amazonas, Plínio Valério, que a gente recebe ao vivo a partir de agora aqui no Poder e Mercado. Bem-vindo, senador. Boa noite. Boa noite, obrigado. Estava assistindo aí o programa, muito bom. Prazer estar com vocês. Que bom que o senhor está gostando. Senador, a PEC 65 deu uma travada no Senado durante o ano passado. Eu queria saber, o senhor vê chances dessa PEC voltar a caminhar, principalmente agora, por conta de tudo que aconteceu com o Banco Master? O senhor vê chance dela voltar a caminhar neste ano, que é ano eleitoral? 2 anos e meio após a gente estar com esse relatório, com essa PEC, aí ela deu uma andada boa, já perto do recesso, quando o senador Rogério Carvalho, que havia apresentado uma emenda estabelecendo o perímetro regulatório, eu acatei, que essa ideia do ministro Haddad, que ele deu uma entrevista aí falando desse perímetro, de dar poder ao Banco Central, né, de acompanhar, de monitorar os fundos financeiros. A conversa estava boa, porque até a AGU também, sem que eu pedisse, solicitasse, mas a gente estava aberto, a AGU apresentou também algumas sugestões, muitas sugestões, algumas delas razoáveis, do ponto de vista de que o governo estaria concordando com essas sugestões da AGU. Então, acabou aí. O senador Otto, da CCJ, disse para mim que colocaria em pauta. Aí veio o recesso, essa confusão toda. Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que há clima agora. Quando eu vi a entrevista do ministro Haddad, quando eu vejo o líder no Senado, Rogério Carvalho, apresentou a emenda aprovada pela gente, eu acho que tem clima sim. Júlio. Senador, é um prazer falar com o senhor. Eu queria entender justamente assim, o que mudou esse clima, né? Porque, como o Mauro estava pontuando, essa PEC ficou muito parada, teve muita resistência. Assim. É o caso Master que destravou essa negociação em torno de um acordo, ou foi a proposta da AGU de criar um plano B ali, digamos, né? Que é uma proposta meio a meio ali, né? Da autonomia, mas não tanto, né? Queria entender melhor, assim, que mudança de clima é essa? Isso, quando a AGU apresentou essa proposta, fala aí que atende meio a meio, não havia ainda o escândalo do Banco Master. Então, eu acho que ali começou a destravar. Eu estava animado, eu estava otimista em relação a isso. Porque o entrave maior, até então, estava naquela questão, autarquia pública com direito privado, o governo concorda, e 2 anos depois não concorda, sempre colocando obstáculos. E a AGU apresentou essa sugestão que casa com o que a gente quer, porque hoje, o BC é uma autarquia de natureza especial. Então, a gente estava autarquia pública com direito privado. E eles me deram uma sugestão, se você permitiu, até leio, porque ela é um pouquinho extensa. Eu acho que isso é que destravou, isso é que vai ajudar a destravar. O Banco Central é entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa, olha só o tamanho, orçamentária e financeira. Integrante do setor público financeiro e dotada de poder de polícia, incluindo poder de regulação, supervisão e resolução na forma da lei. O entrave, até então, que o governo dizia, estava nisso, porque eles não queriam uma empresa com direito privado, né? Dar toda essa autonomia ao Banco Central. Isso aqui fica, como você falou, meio para lá e meio para cá, mas deu para acatar sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema, porque é isso que a gente queria. A autonomia ela é administrativa, ela é contábil, é orçamentária e financeira. O Banco Central vai fazer o seu orçamento, o Conselho Monetário Nacional vai analisar, vai concordar ou não, mas a palavra final é da comissão pertinente, da comissão no Senado, que no caso hoje seria a CAI, para poder. Então a palavra final, isso eu não posso abrir mão, é dada pelo Senado, nós estamos falando aí do orçamento. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que é a sugestão da AGU, porque a gente supõe que esteja em comum acordo com o pessoal do governo. Letícia.
Senador, acho que seria legal também a gente entender um pouco melhor por que esse projeto ficou tanto tempo parado, de que lado que vem a resistência no Senado? Quem que resiste ao avanço desse projeto? Letícia, no primeiro momento, era aquela briga boba, aquela coisa de paróquia, né? Era o Lula com o Roberto Campos. O Lula invocou com o Roberto Campos porque não pôde exonerar o Roberto Campos quando entrou, porque a lei que foi de minha autoria concedeu autonomia operacional ao banco, mandato de 4 anos. E ali começou aquela birra. Primeiro era aquilo, tá? Era aquilo, nada que vier, nada que fosse bom para o Banco Central, o Lula admitiria. Isso ficou claro para nós. Com a entrada do Galípolo, que é um excelente interlocutor, um excelente técnico, a gente conversou muito e o Galípolo assumiu essa interlocução e avançou muito. Quando foi no final, esbarrou nessa questão de autarquia pública com direito privado. E também me parece, e aí é uma conclusão minha, tá, Letícia? Me parece que causou ciúme esse desdobramento, essa desenvoltura do Galípolo dentro do governo em relação ao Senado com a gente. O Galípolo se retirou e a gente ficou contactando com alguns setores do governo, até que veio essa sugestão aí da AGU. Mas, a princípio, era essa desavença. E depois foi birra, né? E a gente destravava. O que eles queriam, a gente destravava. O que eles destravavam. E ficou, e agora retomou. Eu acho que não tem mais desculpa o governo. O governo está entendendo, vai perceber, embora esteja abafando o caso Master, aí já é outra questão com o Supremo, embora isso, eles entenderam a necessidade de fortalecer o Banco Central. E eu penso que o ministro Haddad está pensando nisso. Fortalece, eles acham que vão ganhar o governo de novo, e interessa ter o banco porque sempre vai ser indicado por eles. E eu tenho que aproveitar isso, esse otimismo deles em relação à próxima eleição e avançar e entregar logo isso, porque está muito chato. O Banco Central precisa de autonomia financeira, orçamentária. O Banco Central é um Boeing com orçamento de teco-teco. O PIX, por exemplo, são 32 funcionários para tomar conta do PIX. Né? E são o quê? 75 milhões de brasileiros que participam do dia a dia. A fragilidade do PIX precisa acabar com a fragilidade e garantir. Por isso que eu incluí uma emenda que diz que o PIX é exclusivo do Banco Central, que o Banco Central não pode terceirizar e não pode cobrar de pessoas fixas. A gente quer colocar na lei, na lei brasileira, a segurança do PIX. Então, a gente está aproveitando também para isso. Então, o PIX se torna importante. Eu quero que venha. Não quebrou a espinha dorsal? Não quebrou. O que é a espinha dorsal? O orçamento do Banco Central diz o que quer, o que precisa, o que vai fazer. O Conselho Monetário Nacional estuda e manda para nós, para a gente aprovar ou não no Senado. Isso seria o básico. E não prejudicar servidor. Não pode se prejudicar a servidor. Direito garantido, aposentadoria como se estivesse na ativa. A gente está garantindo todos os direitos dos servidores. O ministro Fernando Haddad, ontem, nessa entrevista que ele deu aqui ao UOL, senador, ele quis até aumentar as atribuições do Banco Central, dizendo que o Banco Central deve fiscalizar os fundos de investimento também. Quer dizer, precisaria de mais estrutura ainda, caso isso seja levado adiante, ou seja, precisa de mais orçamento ainda, precisa de mais gente ainda. Isso é um outro tema que o senhor pode aproveitar também para tentar destravar essa PEC? Pois é, isso justifica o meu otimismo em relação a isso, porque o que o ministro falou ontem já está na PEC, é uma emenda do senador Rogério Carvalho, é o perímetro regulatório que ele apresentou e hoje eu vejo que veio lá da Fazenda. Né? A sugestão do senador Rogério Carvalho, que é o líder do PT, que é exatamente ampliando esse perímetro regulatório, que diz que o Banco Central vai poder monitorar, fiscalizar os fundos de investidores. Então, eu acho que, por isso que eu te falei, esse otimismo de que eles vão continuar, né, a mandar no Banco Central, uma vez que vão indicar, a gente tem que aproveitar. Já está acatado, viu? Eu já catei a emenda de número, acho que 17, 17, a emenda do senador José de Carvalho, que a gente está chamando de perímetro regulatório, que é exatamente aquilo que o ministro Haddad falou. Ora, se já está acatado, o ministro da Fazenda diz que gostaria de ver o banco assim, e já está acatado, por isso que o meu otimismo, na esperança de que destravou e nós possamos chegar finalmente a eu não digo consenso, mas a um texto que contemple os dois lados. Para mim, a preocupação é o Banco Central. No momento em que o Galípolo, que os diretores, que o representante do servidor me diz, olha,
assim dá para ir. Aí vai, porque a minha preocupação é com o Banco Central. O Banco Central, que é essa autarquia respeitada, premiada, eficiente, está aí o exemplo do Banco Master, não tem orçamento. Os carros que transportam valores lá, os carros que transportam, são caminhões de 40 anos. Então, você olha para o Banco Central, e eu fui lá dentro e conheço agora um pouco, vendo, é assustador, viu? Eles precisam renovar os quadros, e essa autonomia agora, ela vai dar liberdade para que o Banco Central abra concurso, contrate, com a aquiescência nossa, do Legislativo, novos cargos, abra novos cargos e extinga outros cargos, ou seja, vai ter realmente uma autonomia onde possa exercer a plenitude do seu trabalho, que é extremamente importante para o Brasil. O Júlio Visiak tem mais uma pergunta para o senador. Senador, só para ficar claro, porque ontem na entrevista com o ministro Haddad, ele não deixou muito claro de que forma que essa nova missão do Banco Central em relação aos fundos seria dada. Se eu estou entendendo, o senhor está dizendo que isso vai ocorrer dentro da PEC 65, é isso mesmo? Isso. A gente vai incluir dentro porque já está dentro da PEC, da PEC 65, já está nela, que eu acatei há meses atrás o assunto que ele traz hoje. E eu acho que ele tendo dentro da PEC, que vai para a Constituição, não tem por que estar querendo fazer uma coisa paralela. Eu não vejo como agora. Vocês não perguntaram ainda, mas vão perguntar, se a gente vai encontrar resistência, né, na CVM. Claro que vai. E vai encontrar através de senadores que apresentarão emendas para desfazer isso. E a gente está disposto a deixar realmente esse período regulatório da forma que está, por entender que o banco pode ampliar sim, desde que tenha condições de fiscalizar. Por isso que ele falou, né? O nosso apresentador falou que aí é que se fortalece a necessidade de um orçamento próprio, de um orçamento que ele possa gerir o seu destino. Eu acho que contempla o ministro Haddad. Eu não converso com ele, sempre fui aberto à conversação, sempre ofereci para o governo dar sugestões e a gente teve esse entrave todo. Eu estou otimista, eu acho que a gente pode andar assim, pelo sim ou pelo não. O que não pode é no parlamento, que o voto é que manda, o voto é que nos conduz ao parlamento, a gente tenha medo de votar, não vote. Mas eu te digo, se votar na CCJ hoje, a gente ganha, o relatório é aprovado, como seria lá na vez que o meu companheiro, o Jacques Wagner, conseguiu retirar de pauta. Ali a gente ganhava. Então, retiraram de pauta, havia esse tempo todo, festa junina, recesso, 2 anos e meio, nós vamos para 3 anos nessa dança. E com o presidente do Banco Central, o senhor tem conversado faz tempo? Quando foi a última vez que o senhor conversou com ele? Eu tive umas 3 conversas lá no Banco Central com o Galípolo, acho que tem aí, deve ser, antes do recesso, uns 15, 20 dias antes do recesso. Tenho conversado com ele, não é o que eles estavam pensando, não é o que eu estava pensando, mas é o que contempla todos. Converso assim com ele. Do ponto de vista do Galípolo, do ponto de vista do Banco Central, eles concordam. Eu tive reunião com o diretor de todas as áreas e os representantes dos servidores. Só não estava presente o Sinal, que é o sindicato. Mas eu já passei para o sindicato outro relatório, garantindo todos os direitos dos servidores, ativos e inativos. O Galípolo concorda com isso. Até onde eu vi, ele concorda com esse documento, as sugestões que vieram da AGU, e que eu tive que também adequar ao que a gente pensa, né? Porque a AGU mandou que a gente vai obedecer tudo. Mas tem sugestões boas, sim, que a gente vai acatar, além de ser boas, acatar por entender que o pessoal da AGU, quando resolveu mandar isso, conversou com o governo. Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, muito obrigado por nos atender aqui no Poder e Mercado, senador que é o relator da PEC 65, da autonomia financeira do Banco Central. Volte sempre ao Poder e Mercado, senador, muito obrigado, boa noite por hoje. Boa noite, obrigado. Vou participar do programa de vocês, que a gente vê que é um programa muito bom. Vou continuar assistindo vocês aqui em casa, tá bom? Muito Um grande obrigado. abraço, boa noite. Muito obrigado.